Idade Média e Renascimento, o segundo capítulo de tópicos de física, tá? Então, se você está caindo de paraquedas ou pegando o bonde andando e querendo sentar na janelinha, observe a descrição do vídeo, que você vai encontrar o link de todas as outras aulas. É uma aula de cada capítulo desse material. Esse material também está disponível no meu site em faraday.net, tá? Então vamos lá. Com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. e do Oriente em 1453 d.C., a Europa passou pela Idade Média, entre a Antiguidade e depois o Renascimento da arte e cultura da Antiguidade. Foi durante a Idade Média que as universidades nasceram na Europa, tais como Bolonha, Oxford e Cambridge. E pelo trabalho de São Tomás de Aquino foi que Aristóteles foi conectado à metafísica cristã. Já a modernidade é o movimento do teocentrismo, Deus no centro, para o antropocentrismo, homem no centro, na mentalidade revolucionária que tem pressa em um mundo melhor, tá? Então, sempre que alguém vem com aquela conversa de um mundo melhor, fique esperto que vem genocídio com isso, tá? Essa mentalidade revolucionária nasceu com o iluminismo e continua com o comunismo. O centro da existência no homem, o centro da existência no homem, se opondo à centralidade em Deus, é o humanismo que renasceu. Então, por trás de muitas palavras bonitinhas, tipo humanismo, fique esperto que tem problema. Tá? Não seria hoje a Idade das Trevas? É muito comum os livros científicos chamarem a Idade Média como Idade das Trevas, tratando o cristianismo como se fosse obscurantismo. Então, né? O iluminismo pariu a Revolução Francesa, tão glorificada nas universidades, que na fase do terror, em 4 anos, matou entre 16 mil e 40 mil pessoas, muito mais que a Inquisição Espanhola matou em 4 séculos. Então, a Inquisição Espanhola, terrível Inquisição Espanhola, matou nada, nadinha, perto da Revolução Francesa. Isso porque ainda teve 400 anos, né? A outra matou muito mais em 4 anos. Os heróis do comunismo, Fidel Castro e Che Guevara, fuzilaram mais do que todo o santo ofício. Tá? Então, os comunistas mataram mais do próprio povo do que as 2 guerras mundiais e assim mais do que todas as guerras religiosas da história. Perder o senso de proporções como quem vê um cisco no olho do outro e não a trave no próprio não é próprio de uma seita obscurantista? Cientificismo, iluminismo e comunismo não seriam na prática a religião dessas pessoas? Tá? Então, muitas das críticas em livros científicos, tá? Então, o pessoal fala que ciência não tem nada a ver com política, é mentira, tá? Então, quando alguém vem falando, colocando lá a idade média como idade das trevas, isso é política, meu filho. É política jogada na tua cara e mentindo para você que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Charlatanismo grosso mesmo, tá? A seguinte, sobre o Einstein. Einstein discretamente dançou conforme a música. Tanto Einstein como Stephen Hawking possuem trabalhos maravilhosos de uma objetividade científica, mas nas questões morais eles são extremamente subjetivos, tá? Que é conforme a mentalidade comunista nesse sentido. Nenhum dos dois jamais se declarou socialista ou comunista, mas eles, na questão emocional, da visão que eles tinham da questão humana, eles dançavam conforme essa música, tá? O Hawking tem o filme da biografia dele, onde ele recusa o título de cavaleiro falando que ele era socialista. Mas é o filme, tá? Pelo menos que eu procurei na internet, não achei nada que fosse uma declaração dele. Aqui tem uma frase famosa do Einstein: sou um descrente profundamente religioso. Isso é, de certa forma, um novo tipo de religião, tá? Então, você tem toda uma carga emocional colocada nessas coisas que é próprio da questão religiosa. Einstein falava de Deus no sentido poético, se referindo às leis da física. Ele não acreditava em um ser pessoal, mas também não era neurótico de odiar um ser que acreditava não existir. Tá? Então, pelo menos o Einstein
Eu gostava mais dele antes de conhecer ele melhor, tá? Mas o trabalho científico dele é muito bom. E até essa questão do ateísmo dele, tá? Não é um grande problema. Mas isso aqui você fica esperto e você vai perceber problemas assim em vários lugares, tá? Então, se você nunca viu uma explicação como essa, é porque você só conheceu um viés político dessa história. Tá? Como se fala, esse assunto se toca no se fala da questão religiosa, tá? Então é melhor explicar, né? E trazer explicações pouco conhecidas. Galileu e a Santa Inquisição. Na época, os protestantes usavam a ciência para atacar a igreja. Galileu era amigo do Papa Urbano VIII, que lhe afirmou não haver problemas em um livro discutir hipóteses matemáticas entre os sistemas heliocêntrico e geocêntrico. Galileu escreveu em italiano, língua do povão, um diálogo onde as palavras do Papa, seu então amigo, estavam na boca do personagem Simplício, que era ridicularizado o livro todo. Ele foi denunciado para a Inquisição pelos seus colegas professores. O Papa, seu ex-amigo, não o defendeu. Ele foi julgado durante anos e com amplo direito de defesa. Sua condenação foi em 1632, não por questões científicas, mas sim ao sugerir que a interpretação do movimento do Sol no livro de Josué não fosse literal. Tá? Foi absolvido 400 anos depois pelo Papa João Paulo II, dizendo que interpretou a Bíblia melhor que os inquisitores. Galileu nunca renunciou à fé católica. Tá? Eu já vi professor de física falando que ele foi condenado por questões científicas. Tá? Então tem gente que distorce as coisas e mentem absurdamente sobre isso. Se você também for procurar um livro do Leandro Narlock sobre o guia dos guias, a questão do politicamente incorreto, você vai encontrar que na Roma daquela época, uma pessoa idosa não poderia ser torturada. Então, a tortura que era usada em larga escala no mundo inteiro, por todas as nações do mundo, e também, nesse momento aí, também foi usada, tinha certas restrições. Tá? Então, Galileu dificilmente seria torturado, a não ser que, se realmente mostraram os instrumentos de tortura para o Galileu, eles estariam dispostos a passar por cima das leis. Tá? Outra coisa sobre a Inquisição Espanhola, ela matou gente sim, né? Mas era tudo registrado. Você vai achar uns 2.000 mortos, uma coisa assim, 400 anos. Até bicicleta infantil nos Estados Unidos mata mais do que a Inquisição Espanhola em proporção à população. Então, você vai, como era tudo legalizado, você vai achar um monte de coisa. A Inquisição fez um monte de besteira, cometeu erros terríveis. A própria Joana d'Arc, que era de fato uma santa, foi queimada por questões políticas ali de briga entre a Inglaterra e a França, né? Mas você também tem muita mentira a respeito da Inquisição, tá? Distorcem absurdamente as coisas. Então vamos lá. Olha aqui, tem um comentário interessante aqui, né? Em Fátima, Portugal, em 3 de outubro de 1917, viram o Sol fazendo movimentos estranhos, ou algo semelhante ao Sol. Estava nublado e foi testemunhado por 70.000 pessoas. Há versões que falam de 30 a 40 mil também, tá? Seria o mesmo do livro de Josué? Será que ambos erraram na interpretação? Tá? Então, se você quiser procurar lá no meu site, tem mais algumas coisas aqui muito estranhas sobre isso. Marte, o deus da guerra provocando guerra. No século II da era cristã, o astrônomo grego Ptolomeu apresentou a primeira explicação das laçadas de Marte no céu. Nela, as órbitas circulares dos planetas em torno da Terra foram transformadas em esferas de cristais. Não são as esferas do dragão, não, tá? Que você vai chamar também de epiciclos, tá? Então, um monte de ciclozinho ali, epiciclos. Cristal ninguém via, mas estava lá, né? Um negócio meio esquisito. E esses orbitavam em torno da Terra, tá? Então, você tem aqui, ó, o modelo Ptolomeu, Marte orbitando aqui no seu epiciclo e esse epiciclo girando em torno da Terra. Esse negócio era ridículo, absurdo, até para a época era absurdo, mas explicava esse movimento, tá? Esses lacinhos de Marte, o deus da guerra no céu, tá? Fazer o que, né? Marte vermelho de sangue, né? Mas o planeta é ferrugem, tá? Então tem isso também.
Outra coisa, tá? Isto é um absurdo, mas foi a primeira explicação com excelente precisão matemática para a época. A treta começa com o polonês e padre católico, tá? Ele era padre, um tipo específico de padre chamado cônego, tá? Nicolau Copérnico, voltando a defender o heliocentrismo, existente desde a Grécia Antiga. Tá? Então existia o heliocentrismo na Grécia Antiga, mas as explicações ali não colavam, não dava certo, fazia sentido. Tá? Ainda usando os epiciclos de Ptolomeu e com estrutura matemática muito mais simples do que qualquer explicação anterior. Então, o Copérnico ele começou a defender o heliocentrismo, ele teve também epiciclos, tá? Mas é o seguinte, no modelo Ptolomeu foram colocando um monte de epiciclo. Aqui estava um monte de bolinhas aqui, uma coisa mais ridícula que a outra. O do Copérnico ele reduzia drasticamente esse número de epiciclos para dar certo isso aqui, tá? Então, tinha matematicamente muito mais simples. Devido ao protestantismo iniciado no Dia das Bruxas de 1517, questões científicas eram usadas no confronto religioso. Logo, sua obra, Das Revoluções das Esferas Celestes, tá? Título original em latim, né? Foi publicada em 24 de maio de 1543, no dia de sua morte. Tá? Então, olha, era recente aqui, a treta estava correndo solta de 1517 a 1543, né? Então, nós temos aqui Nicolau, né, que a treta começa e fui, tá? Então, vamos seguir. Galileu e o heliocentrismo. Antes se acreditava que a Terra era o centro do universo e muito já havia sido discutido sobre isso. Se a Terra não fosse o centro e sim o Sol, tudo deveria cair para o Sol e não para o chão. Ao girar em torno do Sol em cada época do ano, se estaria mais perto de uma porção das estrelas do que das outras. Tá? Então vamos ver isso aqui. Para o Aristóteles, o fato da Terra ser o centro do universo justificaria que tudo ir para lá. Se fosse o Sol o centro do universo, por que tudo ia cair para o centro da Terra e não para o centro do Sol? Um conceito de gravidade não existia. A explicação da Terra ser o centro do universo era o único sentido, a melhor explicação possível para que isso acontecesse, tá? Melhor explicação para a época. O que mais que a gente pode falar? Ó, aqui, ó, da Terra girando aqui. Se a Terra girasse em torno do Sol, tá? Orbitasse em torno do Sol, uma época do ano está mais perto de umas estrelas e outra época do ano está mais perto de outras estrelas. E ninguém nunca observou isso por séculos e séculos, ninguém nunca viu a diferença. O que isso era estranho? Na época se imaginava que as estrelas estavam muito mais próximas, então isso daí devia acontecer. Na realidade, as estrelas estão muito mais longe do que se podia imaginar naquela época. E o Sol ser uma estrela e as outras estrelas ser como o Sol, tá, era algo estranho também. Algumas pessoas até falavam isso, como por exemplo o Giordano Bruno. Tá? Ele falava isso daí, que olha, o Sol era só uma estrela e todos os planetas que orbitam em torno dele, todos eles têm vida e vida inteligente. E todas as estrelas do universo estão cheias de planetas, e em todos eles tem vida inteligente. O Giordano Bruno, você tirou isso? É da minha imaginação. Tá? Então, né? O Giordano Bruno foi um belo de um palpiteiro. Ele era doido mesmo, tá? Sobre outros aspectos também. E ele não tinha como provar isso. Totalmente diferente do Galileu. O Galileu tinha como provar, tá? Então vamos lá. Além do ridículo do chão se mover a mais de 1.500 km por hora para a Terra dar uma volta em um dia, tá? Então isso aqui era ridículo. O pessoal falava o seguinte na Idade Média, olha, se a Terra girasse para poder estar lá orbitando em torno do Sol, o chão estaria tão rápido que teria furacões que não daria para ter vida na Terra. E se ainda assim não houvesse problema dos furacões, quando um passarinho levantasse voo de uma árvore e pousasse, ele já estaria em outro país, porque o chão estaria correndo em altíssima velocidade. Tá? Então é uma coisa que parecia um completo absurdo para as leis físicas que eles tinham até aquele momento. Que o Galileu foi ter que dar uma melhorada, uma consertada na física do Aristóteles para ser o heliocentrismo a melhor explicação para tudo isso daí. Vamos lá. Galileu mostrou 4 luas em torno de Júpiter e que Vênus girava em torno do Sol devido à sombra, além de corrigir a inércia de Aristóteles para tudo aquilo ali funcionar. Tá? Então é o seguinte,
se 4 luas giravam em torno de Júpiter e Vênus em torno do Sol, você quebrou o modelo de Ptolomeu. Para manter ainda o geocentrismo, o que o pessoal acreditava naquela época? Eles tinham que teimar em manter a Terra parada, tá? Para satisfazer a física que eles tinham naquele momento. Para eles, tudo girava em torno do Sol e o Sol girava em torno da Terra. Batia a matemática, resolvia o problema e a Terra continuava imóvel. Mas por que é girar tudo em torno do Sol, o Sol em torno da Terra? Ninguém sabia explicar. Mas satisfazia aquela vontade louca da Terra ser o centro do universo. Outra coisa, isso também parecia, as coisas que o Galileu falava eram um absurdo, mas ele teve que explicar, dar o porquê das coisas para deixar de ser um absurdo, tá? Daí ele consertou a física aristotélica. Por exemplo, em geografia, as crianças olhavam lá o mapa da América do Sul e da África e via que se encaixava. E falava pro professor, e o professor, né, todo se sentindo gostosão, né, isso é absurdo, é só uma coincidência, não tem nada a ver. Ah, é coisa de criança falar isso, né, povinho bobo, né? E acabou se comprovando exatamente o contrário na deriva dos continentes. Tá? Mostraram que geologicamente era compatível as rochas dos dois continentes, tá? E o que você teve mais do que isso? Criança atrapalhando aqui. E você também tinha o quê? Tá? Então você tinha animais que tiveram evolução semelhantes. E no próprio Oceano Atlântico, no fundo, você tem a questão do magma, que foi empurrando, e os continentes se afastando 3 ou 4 centímetros por ano. Tá? Mas você teve que construir toda uma longa explicação para isso. O que, tá, só falar, que nem o Giordano Bruno, não era o suficiente. Mas o Galileu trabalhou essas provas. Também cometeu alguns erros ao longo do processo, mas tá, foram erros pequenininhos diante do todo o trabalho dele. O sistema de Ptolomeu havia desabado, mas ainda assim muitos astrônomos insistiam que tudo podia orbitar em torno do Sol e o Sol em torno da Terra, assim se salvava o geocentrismo. Tá, já tinha explicado isso aqui. Somente o experimento do pêndulo de Foucault, em 1851, deu a prova cabal de que a Terra orbitava em torno do Sol. Mas a treta já estava resolvida há muito tempo, que ninguém mais dava bola do geocentrismo, foi só para saciar o perfeccionismo de gente chata, tá? Para acabar de vez. O Galileu costumava chamar os caras que discordavam dele de estúpidos, em italiano, stupidi. Galileu e a altura de montanhas na Lua. Então, o Galileu, além de tudo isso, conseguiu calcular a altura de montanhas na Lua. Tá? Ele encontrou 4 luas em torno de Júpiter, orbitando ali, que seria absurdo para a época. Mostrou que Vênus orbitava em torno do Sol e ainda achou um método para calcular a altura de montanha na Lua. Tá? Então, os caras da Inquisição deviam estar com muito ódio do Galileu para querer condenar ele a todo custo. Tá? Porque esse cara já tinha entrado para a história. Usando o telescópio, Galileu viu que a superfície da Lua não era lisa. Então desenvolveu um método para medir aproximadamente a altura de montanhas na Lua, usando esse telescópio e medindo o tempo. O Galileu não inventou o telescópio, mas foi um holandês. E estavam vendendo esse telescópio numa feira. Ele olhou para aquilo, foi para cá, não comprou, tá? Não comprou aquele negócio, foi para casa e fez um melhor. Foi a primeira pessoa a usar isso em estudo sério de astronomia, então o primeiro astrônomo a usar telescópio, e tentou usar isso com aplicações militares também, né? Vendeu lá para os caras de Veneza, né? Olha, com esse telescópio você vai ver navios se aproximando muito antes do que você veria a olho nu. E você vai ter um tempo de resposta melhor, que vai ajudar a salvar a vida de muita gente, tá? De vocês, o inimigo que morra, né? Óbvio. Tá? Então vamos lá. Com a rotação da Lua de período Tesão, ele observava a montanha passando pelo pôr do Sol e media o tempo Tzinho, até o último raio de Sol atingir o topo da montanha de altura Hzinho. Tá? Então olha aqui, ó. Tá só a montanha aqui, ó. A luz só batendo na base e a Lua girando. Aí essa montanha vai se afastando, afastando. Chega aqui,
A luz do Sol acabou de chegar no topo, era o tempo T, tá? O tempo Tzinho aqui, tá? Então, a Lua girando, tá? A rotação aqui da Lua. Esse comprimento Lzinho, tá? Era proporcional ao Tzinho, tal como a circunferência dela inteira, os 2πr, é proporcional ao tempo de uma volta inteira, que é o Tzão aqui. E cachorro latindo irritantemente lá fora. O raio R da Lua já era conhecido e a distância L medida foi aproximada para D, para se usar o triângulo de Pitágoras. Aquele mês estava irritado lá no comecinho da primeira aula. Tá? E nós temos aqui a hipotenusa ao quadrado é a somatória dos quadrados dos catetos. Então você vai pegar essa distância L, essa altura da Lua é desprezível em relação a isso aqui, e aproxima para o valor D. Tá? E você vai trazer aqui para o triângulo Pitágoras. Ó, quem que é a hipotenusa? Rzão mais Hzinho, põe aqui no lugar do A. Qual que é o outro cateto? O R, traz ele para cá. E o valor do L, da distância D, é quase o L que você calculou, beleza, manda o L aqui que tá bom. Faz essa conta aqui e você tem, tá, o valor do Hzinho, tem que tirar o Hzinho aqui dessa conta. Substituir aqui, aqui e aqui, tá? E depois você acha o Hzinho, Galileu conseguia fazer isso. A limitação desse método é que aproxima L para D. Entretanto, não havia como Galileu fazer mais do que isso, e antes dele ninguém sequer imaginou tal façanha. Assim, exigir mais seria um perfeccionismo infantil. Então, ele foi o primeiro cara na história que conseguiu perceber isso. Ninguém fez melhor antes que ele. Tá? Então, se alguém não gostou com essa diferença do L para o D, enfia o triângulo de Pitágoras com todos os catetos ao quadrado, onde não é adequado se falar na frente de crianças, tá? Vai ser chato demais também. O Galileu também achou que a Lua se movia por inércia em volta da Terra, que foi a melhor explicação que ele pegou, que ele conseguiu achar, mas foi besteira. Isaac Newton conseguiu arrumar melhor. O Kepler falou que os planetas orbitavam em torno do céu com uma força magnética, que era a única coisa que ele conhecia que era invisível, tá? Mas acabou falando besteira, era só melhor não ter falado nada, tá? Mas grandes gênios também cometem erros. Então, o que nós temos, tá? A criação do método científico. O método científico possui a contribuição de muitos autores, mas o eixo central da ideia pertence ao físico Galileu Galilei. Ele usou da sequência observação, reprodução em laboratório, formulação de uma teoria e comprovação experimental dessa teoria. Como exemplo, diziam que se a Terra estivesse, diziam que se a Terra tivesse rotação em 24 horas em torno do seu eixo, para ver de noite no heliocentrismo, um vaso ao cair de uma torre não cairia rente à torre, mas longe dela. Então, para ter rotação, tá? Se imagina como a Terra tinha rotação, para que o heliocentrismo fosse verdadeiro, ela teria que dar uma volta em torno do seu eixo em 24 horas, tá? Isso significaria que o chão estaria se movendo. E assim, um vaso, ao cair do alto de uma torre, não cairia rente à torre, mas a Terra se movendo para lá, o vaso cairia para cá, tá? Então, a ideia de inércia que eles tinham na época, eles não achavam que se movia tudo junto por inércia. Galileu reproduziu o fenômeno do alto do mastro de um navio em movimento ao soltar uma esfera e ela caiu rente ao mastro, contrariando o pensamento anterior. Depois, em laboratório, ele reproduziu a queda dos corpos, mediu os dados, montou fórmulas, testou com novos valores que confirmavam as fórmulas obtidas. Tá? Então ele fez o teste experimental, a prova de fogo da ciência. O método exige ser capaz de prever e acertar para ser acreditável. Tá? Então, aquela historinha de falso profeta, o cara vai lá, faz aquela previsão e não acontece nada. Tá? Então, explicar o que já aconteceu, qualquer tonto pode inventar alguma explicação. O problema é você falar que algo vai acontecer, ainda mais algo absurdo que contrarie todo mundo, as pessoas vão fazer o experimento e bate exatamente com aquilo que você disse. Tá? Tem muito maluco aí prevendo o fim do mundo, tá? E não aconteceu nada. Tá? Então, você tem isso aí. A matemática do movimento. Quando um corpo cai, a sua velocidade aumenta.
Então, para diluir esse efeito, Galileu usou um plano inclinado e mediu distâncias percorridas no mesmo intervalo de tempo medido com um relógio d'água. Ele obteve as proporções 1, 3, 5 e 7 e assim por diante. Tá? Paralelamente, Leonardo da Vinci chegou em algo parecido e tentou encontrar uma fórmula baseada nos números primos. Por outro lado, Galileu buscou solução entre os quadrados, tá? Então, chegou nas razões de 1, 3, 4 e 5 que ele tinha observado, tá? Ele levou o tempo ao quadrado e subtraiu a distância anterior. Que é isso aqui, ó. Ele pegou cada um, 1, 2, 3, 4, elevou ao quadrado, obteve esses valores aqui, 1, 4, 9, 16. Só que ele pegou o 1 menos 0, tá? Aí aqui, ó, 4 menos 1, 9 menos o anterior, que era 4, 16 menos o anterior, que era 9, e chegou 1, 3, 5 e 7, que era a relação que ele tinha visto e chegou nesse número através dos quadrados. Então, os quadrados dariam uma explicação. Ele levou o tempo ao quadrado e subtraiu a distância anterior, tá? Então, levou o tempo ao quadrado, subtraiu alguma coisa inferior aí, tá? Levando em consideração o movimento relativo compreendido por Galileu nos experimentos de soltar esfera dos mastros, navios em movimento, tá? Navio em movimento, né? Teremos as fórmulas, tá? Teremos as fórmulas na forma atual com que nós a conhecemos hoje, tá? Faltou uma letra, mais uma digitação que escapou, tá? Leonardo da Vinci passou perto das equações, entretanto, todo o trabalho sobre o movimento desenvolvido apenas por Galileu. Todo o trabalho sobre o movimento foi desenvolvido apenas por Galileu, tá? Então, Leonardo da Vinci só passou perto. Eu fiz uma outra revisão para consertar esse mundaréu de erro e aqui escapou de novo. Que merda. Vamos lá. A fórmula de Torricelli. Um aluno de Galileu Galilei, chamado Evangelista Torricelli, criou uma fórmula que é um excelente atalho. Quando pegamos a fórmula do sorvetão, né? S igual a S0 mais V0t mais meio de até ao quadrado, e substituímos o tempo da fórmula do vovô ator, né? V igual a V0 mais AT, teremos a fórmula de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Daí nasce a piada sem graça, porque o Torricelli sempre chega atrasado, porque ele nunca tem tempo. A piada sem graça, mas a fórmula é muito boa, tá? Então, temos essa fórmula aqui. Quando eu estava fazendo o primeiro colegial, lá no século passado, em 1996, o professor Marquinho pegou essa fórmula aqui e fez isso aqui na lousa. Me parecia um absurdo isso. Quando eu entrei na faculdade, lá em 1999, aí fizeram de novo essa resolução, já estava um pouco assim mais tranquilo, né? Olhar para isso aqui, né? Aí eu procurei lá nos meus papéis que eu tinha anotado e trouxe ela para cá. Então vamos lá. Ó, forma o sorvetão, tá? A do vovô ator. Você pega o tempo aqui, isola ele, ó. Pascal subtraindo e o A dividindo todo mundo. Aí você já separa aqui, porque vai usar assim depois. E você pega isso aqui e enfia na fórmula, nessa aqui, tá? Aqui e aqui. Então, aqui com o valor inserido na fórmula, tá? Não entenda errado. Vou trazer o S0 para cá, beleza? E esse cara aqui está todo mundo ao quadrado, então você pega tudo em parênteses, multiplica de novo, tá? Seguindo as regrinhas da matemática, eu não vou ficar explicando por que agora, que isso é muito chato. Chega nisso aqui, tá? Você vai pegar esse termo, vai passar aqui dentro multiplicando, esse cara também vai multiplicar aqui dentro, e você vai ter essa jossa toda aqui. O que vai acontecer? Ó, esse aqui vai ser positivo, esse aqui é negativo, igualzinho. Então você já manda ele para o quinto dos infernos, que lá é lugar de coisa inútil. Moral da história, não seja inútil. Tá? Daqui, você vai fazer algumas simplificações. Você pode ficar em cima e embaixo para ficar 2A aqui. Tá? Aí você coloca tudo na mesma base e manda o 2A multiplicando para lá. Pronto, você ficou com esse negócio aqui. Menos feio. Tá? E agora, daqui, você tem menos 2V0A, que você tem mais um aqui, você simplifica um pouco mais, chega nisso. Tá? Passa esse carinha somando, do outro lado mudando de sinal, vira todo mundo, pronto, fica essa coisa aqui, que é a boa e velha equação de Torricelli. Mais bonitinha, menor, linda mesmo não vai ficar nunca, tá? Mas é o que dá para fazer.
Tá? Ela é simpática, é um feio bem arrumado. Johannes Kepler. O Kepler teve uma infância pobre, complicada, família complicada. Cresceu um verme no dedo dele quando ele era criança. Foi um amigo, talvez até o principal amigo da infância dele. O pai dele era um cara meio complicado, né? Quase tentaram enforcar ele algumas vezes. Se casou, teve um monte de filhos. Alguns deles morreram de doenças que era comum na época, né? E ele trabalhava com... Ele era astrônomo e astrólogo. Vamos ler aqui para você entender melhor. Johannes Kepler foi astrônomo e astrólogo alemão. Usava da astrologia para ganhar dinheiro e sustentar seu trabalho em astronomia, até trabalhar para Tycho Brahe, o maior astrônomo da época e que tinha uma ilha na Dinamarca para estudar astronomia com patrocínio real. Então, quem foi Tycho Brahe? Tycho Brahe, ele era um cara complicado também, né? Ele, num duelo com o primo dele, perdeu o nariz numa luta de espada. E o que aconteceu com isso? Ele usava uma prótese, que era uma mistura de ouro e prata no lugar do nariz. Então, naquele gelo do inverno da Dinamarca, aquele cara com um pedaço de metal no lugar do nariz, vai ser muito legal isso. E ele estava uma vez, né, que ele foi chamado num jantar com o rei, né, ou príncipe, não lembro o título exato naquela época ali, e ele achava uma tremenda falta de educação de se levantar antes do anfitrião. E com isso estava todo mundo bebendo, entortando caneco de vinho, ele no embalo, né? E ele não precisando fazer xixi e não, se levantar na frente do rei, né? Ou pedir licença para ir ao banheiro, inadmissível, né? Aí ele teve um problema na bexiga e algumas semanas depois ele veio a falecer. A família olhou aquele monte de equipamento astronômico ali, né? Caríssimos, inclusive um astrolábio de 30 metros feito de bronze, que era o equipamento científico mais caro da história, existente até em toda a história que tinha se passado, né? Olhou para aquilo e só pensou numa coisa, né? Os olhinhos brilharam e pensou herança, tá? E começaram a encaixotar as coisas, tudo, tá? O Kepler estava lá, né? Então vamos continuar lendo aqui. Brahe pesquisou as laçadas de Marte e depois que morreu, isto se perderia. Então Kepler surrupiou os papéis com estes dados precisos, encontrando os que o Tycho Brahe usou aquele astrolábio de 30 metros feito de bronze, caríssimo, né? Durante anos e anos, o maior astrônomo, mais famoso astrônomo do mundo, né? Não podia perder aquilo ali, né? Então, ele trabalhou muitos anos e construiu as suas 3 leis, tá? Então, essa surrupiadinha ali, né? Acabou sendo muito útil para a história da ciência. Galileu e Kepler chegaram a trocar algumas cartas, mas nada mais do que isso. Foi sobre Galileu e Kepler a quem Newton se referiu dizendo, mais uma digitação. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Foi com o modelo de Kepler e a física de Galileu que o modelo heliocêntrico se estabeleceu. Então tudo isso daí, Kepler, o Galileu e depois o Newton, pronto, acabou o heliocentrismo, tá? Você tem algumas frases aí, né, do Galileu e do Kepler. Uma coisa interessante, Isaac Newton gastou um tempo da vida dele mexendo com cronologia bíblica também, fez umas contas lá e previu o fim do mundo para 2060. Eu acredito que o próprio Newton não levou a sério esses dados, que hoje esses papéis estão no museu em Israel, tá? Eu também fiz umas contas, mas nas minhas contas o fim do mundo já foi também. Se tivesse acontecido, se tivesse colocado no valor o ano de 2020, a coisa tinha ficado mais feia ainda. Ele também mexeu muito com a alquimia, tá? Então o negócio da pedra filosofal e lembrando o Mercúrio, que deixa meio passadinho e teve um probleminha com isso também. Vamos lá, quais são as 3 leis de Kepler? Primeira lei, as órbitas dos planetas são elípticas e tendo o Sol sobre um dos focos da elipse. Então aqui o Sol ocupando o foco, tá? Ela não fica no centro.
e sim no foco, e o planeta orbita aqui. Parece um ovo, né? A clara e a gema aqui. Seguinte, naquela época o pessoal pensava lá, movimento no céu, aquela perfeição, né? O círculo, uma figura perfeita, né? Então tudo tinha que ser circular. E se você fosse observar, dava essa elipse que o Kepler descobriu, ela é quase um círculo. Então é um círculo assim amassadinho, como se fosse um pouquinho de defeito. O próprio Kepler custou muito para conseguir acreditar que era isso, mas confiando no trabalho do Tycho Brahe, ele decidiu arriscar, tá? Se vão rir de mim ou não, eu vou fazer isso. O Tycho Brahe era bom no que fazia, eu conheço o cara, tá? Então ele confiou no Tycho Brahe, nos dados coletados pelo Tycho Brahe e montou essa lei absurda, mas era o único jeito de baterem os dados altamente precisos do Tycho Brahe, tá? É lógico que essa elipse aqui está bem exagerada, para a Terra pelo menos ela está exagerada. E o Sol não ocupa o centro, é um dos focos da elipse. Por qual dos focos? Tanto faz, não ocupa algum. Segunda lei, as áreas percorridas por um planeta em mesmo tempo possuem valores iguais. Então você tem aqui, ó, de um tempo para cá, sendo o mesmo tempo daqui para cá, eles vão percorrer áreas iguais nesse mesmo tempo. Tá? Então, mas não tinha que manter? Mantém o momento angular. Depois que for entender que isso aqui tinha a ver com a manutenção do momento angular. Outra coisa também é que o planeta vai ter velocidades um pouquinho diferentes aqui no trajeto. Tá? Então, ele está chegando perto do Sol, a atração dele puxa mais, tem a velocidade máxima aqui quando está mais perto, depois vai diminuindo e começa a aumentar um pouco de novo. Tá? E essa proximidade do Sol é coisa mínima, tá? Porque é quase um círculo no caso da Terra. A questão, por exemplo, de verão e inverno, de vez em quando tem alguma anta que vai falar que é verão porque está mais perto do Sol e inverno porque está mais longe. Tem nada a ver com isso. A Terra, ela na sua rotação, ela tem o quê? Uma inclinação. Então tem um eixo aqui com inclinação de 23,5 graus. Tá? Um lado bate mais luz do Sol, tá? Então vamos pegar alguma coisa circular aqui para a Terra. Eu vou pegar minha luminária aqui. Tá? Ó, a luminária caríssima de R$85 que eu comprei para o aquário. Não deu certo no aquário, estou usando para isso. Então ela vai ter uma inclinação aqui. Tá? Dessa inclinação, vamos usar uma caneta vinda da NASA. Tá? Comprada lá na NASA. Aí você vai ter uma inclinação aqui na Terra. O lado, aqui no caso do hemisfério norte, vai estar pegando mais luz e o sul menos. Portanto, verão no norte, inverno no sul. Quando isso aqui vai fazer do outro lado do Sol, eu não vou mexer a luminária não, tá? Vamos colocar de volta no lugar dela. Arrumando isso aqui, sem edição mesmo o vídeo, tá? Nem sei fazer isso ainda, vou ter que aprender. Quando a luz do Sol estiver batendo aqui, tá? Ela estiver do outro lado do Sol, o que vai acontecer? Vai bater mais luz no hemisfério sul e menos no norte. Então o sul vai esquentar mais, vai ser verão, aqui vai ser inverno. Tá? Isso aqui não é lápis de exame de fezes não, tá? São aqueles ímãs. São aqueles ímãs de neodímio, tá? Não é exame de fezes. Vamos lá. Então, a segunda lei, ela é mais chatinha, quase não se faz conta com ela, né? Terceira lei. O período orbital ao quadrado dividido pelo raio orbital ao cubo é uma constante para todos os planetas de um sistema solar. Então é constante para os planetas daquele sistema. Aí você vai falar, isso aqui é o quadrado dividido pelo cubo, é constante? Beleza. Então isso para o planeta A é a mesma coisa para o planeta B. Aí você vai fazer umas continhas com isso aí. Coisa linda para jogar numa prova dessa matéria, né? Seja lá quem for seu professor, é bem provável que você tenha isso lá na sua prova. Próximo slide, tá? A tabela de orbital dos corpos celestes. O Kepler pedindo para você deixar quieto aquele negócio lá dos papéis. Então nós temos aqui, ó, o Sol, massa, raio. Raio orbital e período orbital não faz sentido, né? Então deixa quieto aí. Mercúrio, Vênus, Terra. A Lua está colocada aqui, né? Porque ela está pertinho da Terra, né? Mas esses dados são legais aqui. E o período orbital é em relação à Terra, tá? Então aqui é a Terra e aqui em relação ao Sol. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, tá?
Plutão de planeta virou planeta anão. É um tipo de planeta, mas você coloca na categoria planeta anão junto com outros, porque senão qualquer Zé Ruela ia virar planeta, né? Tem um monte de planeta cada ano, que depois de cada década ia aparecer um planetinha novo ali para sacanear os livros de astronomia. Então, se você precisar fazer conta com algum desses negócios, você tem esses valores aqui prontinho, bonitinho, esperando para você. À medida que os planetas vão se afastando, você vai percebendo valores ainda maiores disso aqui. Olha a massa do Sol e dos outros planetas. Mercúrio, a Lua e Plutão são mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Muda pouca coisa entre eles. Exemplo 2.1, já chegamos aos exemplos? Vamos lá, então. Galileu desenvolveu um método para medir aproximadamente a altura de montanhas na Lua, usando um telescópio que ele mesmo produziu. Com a rotação da Lua de período Tzão, ele observa a montanha passando pelo pôr do Sol e medindo o tempo Tzinho até o último raio do Sol atingir o topo da montanha de altura Hzinho, igualzinho que estava lá no texto anterior. O raio Rzão da Lua já era conhecida a distância Lzão, medida foi aproximada para D, para se usar o triângulo de Pitágoras, que está revoltado lá na primeira aula. Tá? Então, marque verdadeiro ou falso. Na rotação da Lua, T é proporcional a L, tal como o período é proporcional a 2πr. Logo, Galileu descobriu o valor do L, que é exatamente isso que a gente fez ali, tá? Você pega lá, isso aqui é proporcional a esse intervalo, como esse aqui. Ó, esse Lzinho aqui é proporcional ao tempo, tal como 2πr é proporcional a uma rotação inteira. Então, essa rotaçãozinha ou a rotação inteira. Beleza, verdadeira. Usando o teorema de Pitágoras, Galileu encontrou, olha aqui o triângulo Pitágoras, Rzão mais Hzinho, R aqui, beleza, e essa distância D, tá? Sendo D aproximadamente L, logo descobriu o Hzinho, tá? Então, você tem isso aqui, beleza, dá para achar o Hzinho, esse D vale o L que ele já achou antes, está resolvido. Galileu reformou o modelo de Ptolomeu ao provar luas em Júpiter e que Vênus orbita em torno do Sol. Tá? Ele não reformou o modelo, ele afundou de vez o modelo de Ptolomeu. Exatamente o contrário. O modelo de Ptolomeu estava meio fraquinho, lá, o Galileu deu uma porrada nele que nunca mais se levantou depois disso. Ele deu um tiro de misericórdia nesse modelo, matou, tá? Com toda a violência que a física tem direito. Então, por isso essa é falsa. Galileu foi o primeiro a usar o telescópio na astronomia, dando um grande passo para a ciência. Também é verdadeira. Exemplo 2.2. Olha quanto texto. O sistema heliocêntrico não era acreditado na Idade Média, porque se pensava que, se a Terra se movesse em torno do Sol, ela deveria rotacionar 24 horas e com o chão se movendo a mais de 1.500 km por hora, estaríamos sempre em um super furacão. Ao longo de sua órbita em torno do Sol, cada época do ano estaria mais próximo de algumas estrelas e isto nunca foi observado. E a Terra, sendo o centro do universo, era a única explicação sensata do porquê terra, ar, água, ar, fogo e éter ocupam seus lugares naturais, tais como uma pedra cair no ar e a bolha subir na água. Para o sistema heliocêntrico vencer o geocêntrico, foi preciso corrigir a física existente até então. Tá? As afirmações. Então, as três verdadeiras aí. Quando a Terra orbita em torno do Sol, vemos as estrelas sempre à mesma distância, porque essa distância é muito maior do que se imaginava e impossível de se notar a diferença a olho nu. Tá? É uma explicação assim, meio forçada, mas ela é verdadeira. Tá? Na rotação da Terra, tudo gira junto por inércia e, como demonstração, pode soltar uma bola do alto do mastro de um navio em movimento e ver que a bola acompanha o navio por inércia. Da mesma forma, todo o ar se movimenta junto, tá? Por inércia. Então, aquela árvore está a uma velocidade maior, mais de 1.500 km por hora, tá? A velocidade do som é 1.224 km por hora. Então, a árvore está numa velocidade supersônica com referencial no eixo de rotação da Terra. Os cadáveres estão em velocidade supersônica também, tá? Então, seu Walking Dead aí. Com o telescópio pode-se demonstrar luas orbitando em torno de Júpiter e que Vênus orbita em torno do Sol e não da Terra, mostrando que os corpos não se movem em relação a um centro do universo.
tá? Então isso regaça de vez o geocentrismo, tá? Depois vai vir então, regaça a física do processo e o Kepler apresenta uma descrição matemática com uma precisão a mais moderna que até então, tá? E um grau de coerência muito bom, e Newton já acaba de resolver o negócio. Johannes Kepler desenvolveu 3 leis para as órbitas dos planetas. Na primeira, o Sol ocupa um dos focos da elipse, que são, ou seja, o Sol na primeira, o Sol ocupa um dos focos das elipses, que são as órbitas dos planetas. Na segunda, esses planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais, variando a velocidade, mas mantendo o momento angular. Na terceira, período ao quadrado por r ao cubo é uma constante para cada planeta no mesmo sistema solar, onde T é o período de translação e r o raio orbital. Marque verdadeiro ou falso. Estando Marte aproximadamente a uma distância do Sol de 50% maior do que a Terra do Sol, então o período orbital de Marte será 1,84 anos terrestres, segundo esta aproximação. Não é exatamente 50% maior. Vamos fazer as contas aqui. O período da Terra é um ano, né? Um ano terrestre é um ano, vem daí. O raio orbital de Marte é 50% maior. Então, eu vou pegar 1 mais 0,5 dos 50%. Isso dá 1,5 vezes o raio da Terra. Isso aqui é o pulo do gato, com um monte de gente que demora para entender e tropeça aqui direto. Tá? Você faz na lousa, põe na prova e o cara vai lá e consegue errar. Então, vamos ver aqui. Aqui para a Terra e aqui para Marte. O que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar aqui o da Terra, e o raio de Marte, eu vou colocar que ele é 1,5 vezes o raio da Terra. Está elevado à terceira, né, ao cubo, a gente vai jogar ele para cada um que está multiplicando de boa. Então, esse cara aqui vai cortar tranquilamente com esse. 1,5 ao cubo vem para cá, 1 ao quadrado é 1, não vai mudar nada, né? Aí você manda a raiz quadrada para cá e você vai ter esse valor. Duvida, faz as contas aí, divirta-se brincando com isso. Brincadeira meio masoquista, né? Mas fazer o quê? Podia ser pior, né? Podia ter 50 tons de... Na sua prova também pode acontecer uns 50 tons de notas vermelhas, tá? Numa experiência sadomasoquistas também, tá? Tomara que você aprenda isso, acerte na prova, passe feliz, tá? Então, aqui também é verdadeira, bateu esse número com esperado aqui. Sabendo que o planeta Júpiter está a uma distância do Sol 5,2 vezes a distância da Terra ao Sol, pode-se dizer que seu período orbital é de 11,85 anos terrestres. Verdadeiro isso? O raio de Júpiter, 5,2 vezes o raio da Terra. Vamos trazer aqui para a fórmula de Júpiter, aqui os dados da Terra e aqui de Júpiter. Quero saber o período de Júpiter. Teve um erro de digitação aqui. E o J tá M aqui, que era o de Marte, que eu copiei e colei. Então, erro em digitação. Não se preocupem com isso aqui, na verdade é um J. Enxergue um J aí, tá? Exercício de imaginação. Aqui, o período da Terra, você vai cortar dos dois lados. 5,2 ao cubo, você passa multiplicando para cá, tá? Depois você joga uma raiz quadrada nele, você vai ter esse valor e também está correto. Sabendo que o planeta Vênus está uma distância do Sol aproximadamente 2/3 da Terra ao Sol, logo o seu período orbital será de aproximadamente 0,54 anos terrestres. Vamos ver se é verdade. O raio de Vênus é 2/3 do raio da Terra. Então vamos aqui, no caso de Vênus, 2/3 do raio da Terra, tá? Corta aqui de novo. 2/3 elevado ao cubo, depois você joga a raiz quadrada, dá-lhe calculadora científica e você vai ter 0,54, tá? Confirmando verdadeira. Vamos ver isso aqui. Um planeta diminui a sua velocidade quando se aproxima do Sol, ou seja, quando perto do Sol, periélio, perto do hélio, que é Sol, tá? E aumenta sua velocidade quando afastado do Sol, o afélio afastado do Sol, hélio, Sol, tá? Então, lembra que eu falei, quando ele está passando perto do Sol, a sua velocidade aumenta, tá? Quando ele está longe, a velocidade diminui, tá? Então, quando ele se afasta, vai diminuindo a velocidade. Se você trocar o aumenta aqui com o diminui daqui, você corrigiria a frase, ela estaria certa. Por enquanto, ela está falsa. As 3 leis de Kepler dizem respeito às órbitas dos planetas no sistema solar.
Analise as afirmações a seguir. Primeira, sabendo que período ao quadrado para o raio do cubo é uma constante, logo, quanto maior o raio orbital, maior será o período orbital. Então, né, se ele é uma constante, é como se passa aqui, ó, T ao quadrado dividido por R ao cubo é igual a K. Passa o R ao cubo multiplicando para o outro lado. Se aumenta um, vai ter que aumentar o outro também, tá? E é o que você observa naquela tabela. Quanto maior a distância do Sol, mais tempo o planeta demora para dar uma volta em torno do Sol. Segunda, a velocidade de translação da Terra é constante em toda a sua órbita elíptica em torno do Sol? No caso da segunda lei, a gente lembra que você vai ter áreas iguais por tempos iguais, mas a velocidade linear do planeta vai mudando. Mais perto do Sol, aumenta a velocidade, mais longe do Sol vai diminuindo, depois ele vai aumentando, tá? Mesmo se uma órbita for quase um círculo. Se fosse perfeitamente um círculo, aí sim você teria a mesma velocidade, tá? 2 está errado, a velocidade ela muda. Segundo a primeira lei de Kepler, os planetas descrevem órbitas elípticas com o Sol no centro da elipse. É verdade que a primeira lei fala de órbitas elípticas, mas o Sol ocupa um dos centros da elipse e não o centro. Então, isso aqui é errado. Então, cada uma delas aborda uma das leis de Kepler. Essa aqui é a primeira, a segunda e a terceira lei. Tá? Só a primeira está certa. Galileu foi o primeiro a descrever corretamente o movimento de queda dos corpos. Em uma lenda, ele deixou cair da Torre de Pisa 2 esferas de mesmo tamanho e mesmo formato, uma de ferro e a outra de madeira. Assim, o atrito com o ar não seria diferente entre elas, apenas a massa. Ele colocou tudo igualzinho, onde só aquela coisa que ele queria saber e comparar era o que ia ficar diferente. Isso daí faz parte do método científico. Pessoas teriam visto impressionadas que estes corpos, um mais pesado e o outro mais leve, teriam chegado ao solo no mesmo instante. Na época se acreditava que o mais pesado chegava no solo mais rápido. Depois que foram entender que tinha alguma coisa a ver com atrito. O cara pegava uma pena e uma pedra, qual chegava no solo primeiro? A pedra. Tá? Mas ninguém pegou duas pedras de mesmo tamanho, mesmo formato, né, para caírem juntas. Tá? Você explica isso de outra forma, fazendo outro experimento. Pega duas folhas de papel, solta as duas, caem ao mesmo tempo. Pega uma e amassa, ela vai cair bem mais rápida que a outra. Isso mostra que o atrito com o ar interfere na queda. Tinha que separar e organizar o problema desse jeito e ninguém tinha percebido ou pensado isso antes. Tá? Então, séculos antes de Cristo, ninguém tinha percebido aquilo ali. Tá? E depois não me venham jogar a culpa no cristianismo, porque isso aí vem lá da Grécia, que era antes de Cristo, e séculos passou até o cristianismo ter uma hegemonia cultural e, digamos, ter interação com essa questão científica. Isso daí já passou séculos antes do cristianismo existir e ninguém pensou nisso também. A velocidade, vamos lá, primeira afirmação. A velocidade dos dois corpos foi constante e iguais em todo o trajeto. Então, as velocidades dos dois corpos foram constantes e iguais em todo o trajeto. Errinhos, faltando umas letras aí. O que acontece? A velocidade, elas foram iguais. Então, ambos caíram juntinhos, tá? Só que é o seguinte, a velocidade não foi constante. O corpo teve aceleração da aceleração gravitacional e essa velocidade foi aumentando. Então, por isso que a 1 está errada, porque a velocidade não foi constante. A aceleração gravitacional é independente da massa do corpo. Não depende da massa, tá? Depende das características do planeta, tá? Então, a gente vai ver mais adiante ali que a gravidade depende, a aceleração vai depender do planeta, da massa do planeta, do raio e outras coisas ali. Terceira, faz parte do método científico a comprovação experimental da teoria. Então, você vai desenvolver uma teoria e vai ter que comprovar ela. Tá? Por exemplo, a teoria do Big Bang. Tá? Muito boa, eu acredito nela. Ou a teoria da evolução de Charles Darwin. Muito boa também, acredito nela. Mas acredito como que? Como a melhor explicação existente até os dias de hoje. Tá? São muito boas, tem inúmeras evidências, dá para você dar bastante moral para elas, tá? Vale a pena isso. E o seguinte, as duas não dá para você reproduzir em laboratório. Porque é o seguinte, como você vai criar um universo inteiro dentro de um laboratório? Não dá, né? Você já está dentro do universo, não
tem como, tá? Mas você tem o que? A radiação de fundo cósmico, as proporções de hidrogênio e hélio do universo, tudo se explica. Tem inúmeros indícios de que é real isso. Ou, por exemplo, a teoria da evolução. Você tem inúmeros trabalhos, inúmeras observações que comprovam, tá, essa teoria. Mas se você trabalhar milhões de anos de evolução dentro de um laboratório, que às vezes precisa de um planeta inteiro, em um tempo de vida de um cientista, não dá também, né? Então, não adianta você querer exigir o impossível ali numa situação dessa, tá? Mas para você, a prova científica ela é muito importante. Quando dá para ter, tem que ter. Quando não dá, fica satisfeito com isso mesmo, que já está muito bom, tá? E se ninguém conseguir fazer melhor, que não reclame. Exemplo 2.6. Na terceira lei de Kepler, para um planeta, o período orbital t ao quadrado dividido pelo raio orbital r ao cubo é igual a uma constante, segundo t ao quadrado dividido por r ao cubo igual a k. Posteriormente, se descobriu essa constante k igual 4π ao quadrado, tudo isso dividido por o gzão, que multiplica m1 mais m2, aqui fecha os parênteses, em que gzão é 6,6710 a menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado, em que gzão igual a isso é a constante gravitacional de Newton. Tá? M1 e M2 são as massas dos planetas, as massas do planeta orbitando e da estrela orbitada. No mesmo sistema solar, no nosso sistema solar, 99,7% da massa do sistema está no Sol. Analise as afirmações a seguir. Primeira, nenhum valor de K é uma constante perfeita, mas no nosso sistema solar a aproximação é válida. De onde tirou isso aqui? Vamos lá. Olha aqui, ó. Kepler descobriu que era a mesma constante, o mesmo valor para todos os planetas. Mas depois chegou nessa fórmula. Olha aqui, a massa da estrela mais a massa do planeta. Você tem planetas com massas diferentes, não tem? Tem. Júpiter, por exemplo, é 318 vezes mais, tem mais massa, ele tem 318 vezes a massa da Terra. Então você coloca aqui, vai dar um número maior. Mas como a massa do Sol é esse absurdo, quase 100% de toda a massa do sistema solar, 99,7%, 0,3% vai dividir em todos os planetas. E Júpiter tem 318 vezes a massa da Terra. Tá? Vai gerar uma pequena diferencinha aqui, muito pequena, tá? Mas que dentro das precisões você pode considerar constante. Mas ó, não é uma constante perfeita. Muda um pouquinho de planeta para planeta devido a isso aqui, se você perceber na fórmula. Então, não está errada. Espera aí. Nenhum valor de K, vou falando besteira, nenhum valor de K é uma constante perfeita, então ela está certa, tá? Tá me confundindo aqui. É problema com a idade, vocês vão passar por isso ainda. Kepler descobriu essa relação numérica sem ter noção de que a força de atração é tanto. Isso veio depois de Kepler, também está certo, né? Ele não sabia disso. Para Júpiter e suas luas, ou para Saturno e suas luas, ou o Sol e seus planetas, teremos sempre o mesmo K. Para Júpiter e as luas deles vai ter um K. Para Saturno e as suas luas vai ter outro K. Para o Sol e os planetas, teremos outro K. Então, essa terceira aqui não é correta. Acabou, tá? Terminou. Por hoje é só. Tá? Até mais, pessoal. Tá? Eu vou continuar gravando ainda hoje, né? Mas a sua aula aqui acabou. Não se esqueça que na descrição do vídeo você vai encontrar os links para todas as outras aulas de tópicos de física, tá? Procure por outras matérias também na playlist, talvez possa te ajudar, tá? Mas no primeiro semestre da Unip é só essa matéria, tópicos de física mesmo. No segundo você vai ter mais coisas, conforme já falei em outros vídeos, você se vira por lá. Então, até mais e tchau!